Bom, eu fui escalado aqui para falar sobre a questão da mímica na formação do ator. É isso? Mais uma vez. Como é que... A primeira coisa não é exatamente isso, porque ator, mímico, bailarino, para mim são coisas muito, para mim é a mesma coisa. Tem só a questão de quais as técnicas que você desenvolveu que o ocidental chama de balé, como se eu fiz anos de balé, no espetáculo, eu sou mímico, eu sou ator, que eu falo, essas divisões que são feitas, né? Bom, mas vamos incidindo assim, temos a mímica, que inclusive o Vitor vai falar do Decoux, que é a figura talvez mais importante nessa área da mímica no século XX. Por acaso eu não sou dessa técnica aqui do Decoux, eu sou do Tomaszewski, que é uma dança, um mimo que veio do balé clássico. Ele queria fazer teatro na Polônia. O teatro naquela época era só falado, ele achava aquilo irritante, então ele foi fazer balé. O Deus o fez razoavelmente bem, ele virou o primeiro bailarino da companhia. E aí, com o poder de ser o primeiro bailarino, ele pôde voltar a fazer uma experiência teatral. E aí teve um encontro de mimos na Polônia, descobriram que não havia nenhum mimo na Polônia na época. E aí chamaram ele correndo e falaram: pelo amor de Deus, você não se representa aqui. E aí ele fez alguma coisa que ele estava experimentando, e com isso ganhou do Estado a possibilidade de desenvolver a mímica na Polônia na época. Todo o financiamento público para isso. Ficou amigo do Marcel Marceau, a filha dele casou com o Marcel Marceau, teve um filho, separado, enfim, essas coisas porquês. Mas eu também fiz muitos anos de balé, depois que eu brinco com essa mistura, né? Nunca fui bailarino no sentido da estética que eu fazia lá na época, aquela estética que a companhia que eu fazia aula, que era clássico, neoclássico, jazz, enfim, tudo eu me divertia. Mas a questão o que eu chamo de mímica neste contexto que nós estamos conversando aqui, é tudo menos a palavra. Então, a vocalidade, a corporeidade, é um caminho que foi desenvolvido, como o Bourdieu chamava, era uma técnica de ator. Se é Bourdieu, foi Bourdieu que criou o mundo, qual o Renato faz parte. E o que eu fui descobrindo com a mímica na minha vida foi a possibilidade da escrita corporal. Então, qualquer pessoa que vá para a cena tem a possibilidade de, através da consciência do corpo, você pode ir descobrir, né? Você, quando a gente fala em linguagem teatral, a gente pode começar a pensar na linguagem cênica que o encenador, quer dizer, o que ele põe primeiro, depois, mas tem uma coisa que é do ator, que é a linguagem dele. Para mim é a mímica. Ou o caminho que eu faço é a mímica. Tem outros caminhos? Tem, porque tem um monte de gente boa que não fez mímica, mas o que eu conheço bem é a mímica. É a possibilidade de você perceber que cada movimento que você faz, cada movimento estético que você faz, gera um código.
Então, o velho chavão de que se eu estou conversando com eles, falando e virando a cabeça, ele me dá um certo código. Se eu faço assim para ele e assim para ele, eu estou gerando outro código. Minúcias, Se eu levanto o braço porque eu estou mandando levantar o braço, isto aqui tem um significado, porque usa determinados grupos musculares. Se eu levanto o braço porque eu me assustei com algo, eu usei outros grupos musculares. Então, isso significa outra coisa, exatamente o mesmo movimento. Quem gostava de fazer gag com isso era o Charlie Chaplin. Ele fazia um certo movimento que dava a sensação de que ele estava fazendo uma coisa, e aí se descobria que era outra e isso virava comédia. Então ele brincava com esta coisa do código corporal. Então, a mesma coisa feita por outros grupos musculares significa outra coisa. O mesmo desenho, a questão de perceber a movimentação cênica como texto. Então, vamos lá, eu não vou ficar sentado. Se eu falo uma coisa, eu estou super irritado com você, viu? Você mesmo. Você fica olhando aí, muito irritado com você. E de repente eu dei 3 passinhos tão xoxos aqui. Não é possível que eu esteja irritado, porque com esses passinhos xoxos só está aqui não, blá blá blá. Agora, isso eu posso usar conscientemente, porque eu quero mostrar falsidade. Então, eu jogo toda a minha raiva na voz, aí eu não fico tentando pôr na voz a falsidade. A voz cumpre a função de tentar enganar. Então eu jogo toda a minha intenção de raiva e solto o quadril e fico muito puto com ela, muito bravo. E esse quadril que eu soltei já descambou e há uma sensação de falsidade. Porque o que eu percebo ainda que se faz muito assim, na hora que eu vou falar, eu tenho que dar intenção de falso, eu tenho que dar intenção de bravo, eu tenho que dar intenção, e aí tudo ao mesmo tempo eu falo, eu movo, enfim. Então mistura tudo através, como se o atuar fosse pela fala, né? Então, eu acho interessante quando as pessoas começam, e quando eu faço os meus trabalhos, eu nunca faço completo, porque eu acho que tem que ser uma aflição do ator isso. Tem que ir lá e mostrar a questão, e depois ele que trabalha o resto do espetáculo. Porque ele tem que assumir o que ele quer do espetáculo. Ele não tem que ser dito para ele. Isto faz parte do universo do que lhe cabe nessa profissão. Não adianta o diretor falar, vem para cá e vai falar, tá ótimo. O que é que tá ótimo? Vocês são atores que não tem que fazer. De novo, o que é que tá ótimo? O que aconteceu que funcionou? Mesmo em espetáculos de humor também, ele tem um quê de movimento o tempo todo, que a gente vai mudando e tem, não é necessariamente estanque fechado, mas tem algo que precisa ser compreendido, e eu tiro do meu processo corporal as palavras controle, domínio, eu jogo fora. Eu digo consciência, sustentação, atitude, porque é algo que muitas vezes ter a consciência é saber lidar, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não sei, eu sei que através daquela atitude eu chego lá. Por quê? Não tenho a menor ideia. Tem coisas que eu sei por quê, tem outras que eu não sei por quê. Porque na hora de fazer o que importa é que eu chegue lá. Então, eu tenho na pesquisa
algumas questões relacionadas que eu chamo da qualidade da comunicação do corpo. Então a gente tem procedimentos que ajudam o ator a perceber o que ele está fazendo, tá? Ajuda a dar instrumentos para que ele perceba o que ele está fazendo. Então, voltando a falar deste tipo de teatro que ainda se faz bastante no Brasil, essa questão do movimento e da fala, né? E não vou entrar na pesquisa aqui falada, porque é uma coisa que vai mais vou pedindo para que vocês não associem ao que ele falou e sim ao que normalmente vocês vivem, né? Mais nesse sentido, porque trabalhos que são feitos em processos, isto já vem do pressuposto do processo, então é outro canal, tá certo? Eu estou tentando pegar mais enfim, o que eu acho, o que eu percebo no meu trilhar pelo mundo, o que eu vejo mais comumente, de perceber que perfeitamente como ele disse, como a caridade é um movimento e ele precisa ser pensado conjuntamente com o que o corpo faz. Às vezes tem uma frase maravilhosa que é para ser dita, que é fundamental naquela peça. Aí, que é exatamente nesta frase maravilhosa fazer estribulias corporais e eu vir ficar quieto. É para ouvir o texto nesse momento? Diga o texto. Se o movimento agora é trazido pela palavra, deixa a palavra ocupar seu espaço. Não brigue com ela. Não age. Então, assim, tem que perceber este todo para ir construindo cada um a sua maneira, as suas técnicas, os seus processos, a consciência do seu, que você pode falar, eu trabalhei com A, com B, com C, então eu fui constelando quais são os mecanismos de técnicos que são seus, que podem fazer com que você possa trabalhar com outras pessoas, mas tem coisas em comum e tem outras que não são comuns. Tem gente, inclusive pessoalmente, tem gente que é lento, que precisa um monte de coisa, e aí sai. Tem gente que vai saindo aos pouquinhos, quer dizer, cada um tem um ritmo, então tem que achar um denominador comum quando está trabalhando coletivamente, mas tem um pedaço que é muito pessoal. Então, o que eu acho importante que a mímica traz é esta visão do texto escrito, como se fosse escrito, como ele mesmo muito bem diz, com a vírgula, com o ponto, como é que eu vou construindo esta. Então a gente pensa, mímica, fazer parede, mímica, né? Depois, infelizmente, vira o efeito inverso. Você faz parede, que horror, né? Como se uma técnica fosse representante de algo terrível. Técnica se usa bem ou se usa mal. Mas o que me interessa mais é exatamente essa possibilidade da consciência da escrita corporal em cena, que é um serviço do ator. Aproveita a professora. Esqueço um pouco. Bom, esse espetáculo Caminhos do Coração, foram 2 anos e meio de processo. E foi o processo que eu talvez mais maduro, de pôr todas as minhas crenças quanto estrutura de processo. E
uma das coisas, por exemplo, eu estou trabalhando com o Fernando Vieira e com a Valesca Nunes, que ele é mimo, com formação no DECUR, e ela tem formação de balé clássico, e depois foi para o teatro, fez a própria USP, é formada em direção teatral na USP. E aí um dos momentos do trabalho foi exatamente, a primeira etapa era quem somos nós. Porque a gente se conhece socialmente, gosta de ver o trabalho do outro, mas na hora de entrar na intimidade, que é uma montagem teatral, quem somos nós? Então, eu comecei um processo nesse sentido. O fato de eu sou casado com um psicólogo, não uso nenhuma psicologia em teatro, mas acho fundamental um grau de como é que eu vou dizer, de segurança na relação teatral, que muitas vezes não é muito bem trabalhado, né? Então eu fiz todo o trabalho, no primeiro momento, inclusive pessoal, no primeiro momento mesmo, oi, você está casado? Você está solteiro? Você faz o quê? Tem um filho? Ah, você tem filho? Que até neste nível eu comecei, eles acharam graça. Eu falei, não, é assim mesmo. Até teve uma coisa engraçada, que no meio desse pessoal viraram e falaram, estou sentindo falta da gente começar a fazer o espetáculo. Ok. É isso que está a necessidade. Se é a necessidade que faz parte do grupo, vamos lá. Começamos então, esta aqui, vamos começar nesta música. E aí começamos a ensaiar, deu meia hora, um olhou para a cara do outro, sentou e falou, e aí? Não dava para pôr a mão no peito da outra, não dava para se libertar a gente não tinha uma história junto que permitisse isso, né? E aí eles foram entendendo e se doaram, queriam me matar depois de 2 anos e meio, porque eles não são pesquisadores, então foram aprendendo um pouco a acreditar. Depois ainda tem a parte mundana da produção, do contato, de onde vai apresentar, né? Que eu sou terrível, porque quando eu estou naquele processo eu não sei fazer isso. Então depois que a coisa está bem encaminhada, não pode estar pronto, porque nunca está pronto, na verdade, isso é outra coisa que eu vou falar, mas aí eu tinha que ir lá no SESC, eu tinha que ir lá no Centro Cultural, eu tinha que fazer outro papel, torcia bem. Então, o que foi? Depois a gente fez um trabalho assim, quem somos nós artisticamente. Então, cada um propôs trabalhos com os outros e a gente foi entendendo, foi trabalhando a partir da visão do Fernando, a partir da visão da Valesca. A Valesca é mais nova, falava, mas você sim, pode. O espetáculo, em termos de conceito, de direção, tem tudo a ver com o trabalho que a Juliana fez, porque ela clareou pra gente o que a gente tinha, que era olhar de fora. De vez em quando vinham outras pessoas que olhavam, pessoas que depois foram trabalhar a parte espacial, a parte de cenografia, e a parte musical. Logo que a gente começou a andar mais, começou a vir a pessoa que ia fazer o tratamento musical, começou a acompanhar e jogar coisas na mão da gente para a gente trabalhar. Então, depois disso tudo, aí tem um momento que eu costumo dizer, que é a hora que eu começo a reconhecer no meu corpo o espetáculo que já está nele, e não aquele que estava na minha cabeça, se é que estava lá no começo. Eu tinha uma intenção na hora que eu comecei, mas o espetáculo ele vai tomando vida na relação do que eu vou vivendo naquele 2 anos e meio. Então tem um momento que a gente para, e aí eu fico 2 semanas sem ensaio nenhum, gravo o último copião de tudo que a gente tem, aí vamos e assistimos. O que é isto que nós estamos vendo aqui? Sobre o que fala isso? Toca esta. Aí eu começo às vezes no próprio caminho eu começo a perceber, mas às vezes não, às vezes eu preciso mesmo romper. Aí eu percebo assim, estamos falando disso.
Se nós estamos falando disto, então isto vale, isto é lindo, mas não vale. Isto vale. E aí eu faço o que eu chamo da dramaturgia. Aí falta coisa, então vamos criar coisas para aquilo que falta, para compor aquilo que a gente percebeu que nós fizemos. Não que nós fizemos, que nós fizemos. E a partir disso, a gente montou um espetáculo muito brasileiro, Diego Gonzaguinha samba, e a gente depois começou a perceber assim, as músicas deles são muito densas, e aí começou a virar um espetáculo muito denso, e que faltava alguma coisa brasileira naquilo ali. Aí fomos começando, acabou aparecendo numa das improvisações, eu e o Fernando improvisamos juntos desde 80 e... Bom, enfim, muitos anos atrás, eu sempre falava, você não trabalha junto? Mas você não trabalha junto, então nós agora estávamos conseguindo trabalhar junto. E a gente foi buscar lá nos garis que limpam a Sapucaí, quando acaba de passar a escola de samba, como representativo do Brasil, que o cara gari, ganha mal, mas naquele momento ele é o máximo. A felicidade no cara, os aplausos, a plateia vem abaixo, se vocês já assistiram, já foram uma vez. Eles são simbolicamente muito Brasil. E também a mulata, né? A mulata maravilhosa que sai nas revistas, que o pessoal baba e está lá quase sambando, e que no dia seguinte está no ônibus, com o seu jeans, sua camisetinha, sandália havaiana, no busão, e ninguém olha para ela. Isso também é muito brasileiro. Então nós constituímos esses personagens que eles invadem o espetáculo e um pouco brincam com as próprias cenas que rolaram. Então, por exemplo, tem uma cena que é um caminhoneiro, e eu entro de gari e olho, e aí eu entro no mesmo caminhão que foi criado na cena, e aí brinco com todas as coisinhas do caminhão, e quando eu solto o freio de mão, o caminhão sai andando, o tronco, enfim, e eu desmancho a brincadeira. Então, eu trabalho, é um trabalho onde o jogo, a brincadeira é fundamental, né? Essa coisa do prazer em cena. Eu acho que tem um pedaço disso que eu lembro sempre da mãozinha, assim, o fluxo é o prazer, né? Não tem jeito. A gente olha no que é dele, que é prazer, é isso que ele quer fazer. Então, tem um fluxo natural aqui. Então, o espetáculo acabou ganhando o nome Caminhos do Coração antes da novela. Eu vou muito emocionado aqui. Sabe aquele? Que eu nunca assisti, mas foi uma imitação maravilhosa. E é um espetáculo que é uma das músicas do Gonzaguinha, que ele fala: e aprendi que se depende sempre de muita diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das emoções diárias de tantas outras pessoas. Eu acho uma definição de ser social. E é um espetáculo que fala do singular brasileiro, não do particular brasileiro. Precisa de ser engenheiro, civil, tem a sua questão. Eu vim da rua, e na rua acho que aí fica clara a questão aquelas fatídicas técnicas da mímica, do andar, aquela parede, assim. Tenho experiência, por exemplo, de fazer em Penápolis, na praça, e começar a fazer, e a criançada começar a subir no palco para assistir mais perto, largar dos pais e virem até um momento que me sobrou 2 passos para lá, 2 passos para cá, acabou. E aí eu tinha que fazer todo o espetáculo ali. E eu fiz. Então, esta coisa do jogar com o inverso, com o espaço, né? Quer dizer, a rua
passa a pomba, ele dá uma cagada, o bêbado fica cantando ali, passa o ônibus. A gente tem que lidar com o lugar, acolher o local, né? Que pode não acontecer nada, ou pode acontecer tudo. Né? Fazer no centro da cidade, como já fiz várias vezes. E aí, claro que são os primeiros que aparecem são os bêbados que sentam mais próximo de você e conversam. Quanto mais legal você faz o que está fazendo, mais potência você dá, mais eles querem conversar com você. Porque aquilo os toca e eles precisam fazer algo com aquilo. O mesmo acontece com criança na periferia. Você começa a fazer, e quando começa a funcionar mais, aquilo faz com que eles saiam do lugar e eles vão te invadindo. Eles querem tocar em você, você vai tendo que lidar com isso. Então é o inverso, não a questão do usar o espaço, mas o lidar. E eu tenho essa coisa dos poucos objetos, eu sinto assim, os objetos como a luz, como o cenário, como o texto, como a ação, tudo serve àquilo que nós estamos falando, àquilo que nós estamos expressando, comunicando, contando, sei lá. Então, se está lá, tem que estar lá para dizer algo. Então ele acaba se reduzindo pela própria linguagem, no meu caso, que é muito, a mimese vai muito, ela serve muito à síntese, não ao particular, né? Esta coisa do enquanto uma cena de amor maravilhosa, que eu ajoelho e peço para jogar as tranças e tudo mais. Uma cena de amor pode ser um olhar que olha, cai, respira e voltou. Está tudo dito ali. Tudo amor. Então acabam sendo, não é que são poucos objetos, certo? São os objetos que vão estar em cena, que vão estar dialogando, que vão estar atuando, que vão estar expressando, sei lá que palavra usar aí, representando, não importa o que vai estar compondo o espetáculo com os atores, aqueles objetos, aquelas. Acho que é isso que eu tenho para dizer. A gente tem muita gente uma coisa parecida. Eu digo que assim, eu não chamo de coreografia, mas a partitura, eu gosto mais do termo partitura, é a partitura de impulsos, né? São impulsos que me levam e eu sei que a partir daquele impulso ele me remete para esse fluxo. Eu vou pegar agora com você. E aí eu entro naquele estado e eu sei que o próximo impulso que eu tenho é a próxima mudança de intenção. Ele vai, mesmo que mantenha, digamos, o mesmo personagem, esse diapasão, eu começo a mexer com energias físico comigo que me remete a. Eu estou pegando uma brincadeirinha que não é de cena. Então, em cena a gente tem. E aí o braço vai para o leigo exatamente no mesmo lugar, e não é exatamente o mesmo lugar, porque não é a mesma coisa, tudo absolutamente novo, porque o que era um impulso, esse impulso. Aí o fluxo é desta relação que isto é novo, isto é de verdade, isto está acontecendo agora, e é isso que vai me guiar. Então é muito, muito parecido. E essa coisa que ele falou do buraco, é assim, toda vez que eu estreio um espetáculo, ele, para o leigo, seria ele não está pronto. Não é que ele não está pronto, ele está absolutamente pronto. Ele está agora esperando algo que vai de verdade ser teatro, que é a relação. Se eu estiver completamente fechado, completamente pronto, eu não lido com o meio, com o mundo, porque o que eu fiz antes não é teatro. O teatro é agora, na relação. A gente vai construir
esse espetáculo. Não eu, não nós. Nós vamos construir o espetáculo. Então, se não tiver este espaço, que ele bem disse aqui, eu não vejo no meu quadril, esse quadril vai entrar, quer dizer, corporalmente tem buraco, cenicamente, direção tem que ter buraco, o espetáculo tem que ser todo esburacado, porque ele vai ser preenchido e construído no momento. Eu tenho 50 anos, né? E também tive rotina direto, todo dia, 4 horas, eu nunca cheguei a fazer mais do que 4 horas direto. Mas tinha 4 horas de trabalho, depois a gente acumular, depois a gente ia criar, depois a gente ia brincar, fazer improvisar. Hoje eu trabalho 4 vezes por semana, 4 horas cada vez, por isso até os 2 anos e tanto, que eu acho que se eu trabalhasse, conseguisse, porque eu sou professor, eu tenho, enfim, a universidade me pega no tanto que não deixa eu ter todo dia, eu não tenho espaço próprio, então acaba ajudando nessa parte. Agora, tem tanto do trabalho que não é na sala, não. Então você trabalha na hora que você está no ônibus, trabalha na hora que você está Você pode estar trabalhando full time, se quiser. Então, como é que é a atitude, como é que é a postura, como é que está trabalhando a musculatura daqui, não sei o quê, na hora que você está dirigindo, Então, uma coisa é aquela concentrada, formal, onde você está só para aquilo. Mas você se trabalhar, tem bastante tempo. A primeira coisa é tomar cuidado com esta divisão. Isso é divisão de estudo, corpo, emoção. Nós somos uma coisa só. Nós nos modificamos quando é uma ação. A emoção é uma ação física, uma ação espiritual, é uma ação. Quando isto dá para entender, quer dizer, a gente é um cristal que a gente tem várias facetas psicológicas, corporal. Nós somos uma coisa. Nós não somos vários corpinhos, ou não somos uma coisa que interage com outra. Nós somos. Então, só tomar cuidado. Claro que se eu bato aqui, é uma dor física, o estímulo é pelo físico. Mas a dor é um registro elétrico, gera uma. Quer dizer, que os médicos falam, né, de doença, é um desequilíbrio do corpo, que aí é onde você tem uma fissura maior, uma fraqueza, entre aspas, gera, então você abaixa a resistência, todo mundo fala, e você pega uma gripe, não é isso? Então assim, é um desequilíbrio da pessoa, físico, mental, emocional, dor emocional. Ah, mas é emocional, então os ferros, não, dói do mesmo jeito que a física, tá certo? É dor, entendeu? Então, só um pouco esse, então assim, quando a gente pensa no ator vivo, é isso, quer dizer, ou você está, entre aspas, na sua atividade inteira, vamos chamar, parece fala boba, mas vai vir, mesmo que o sorriso em cena, que você vai, através do ponto, do impulso, chegar naquele riso, é porque você vai trazer toda uma história de processos corporais, emocionais, enfim, que te levam àquilo. Por isso que eu falei, no meu processo, eu comecei sentando do lado do outro e falei, oi, como é que é você? Isso não é teatral? Claro que é. Nós estamos falando da emoção, de quem são as pessoas, entendeu? Porque a gente é um todo, então tem gente que precisa às vezes falar mais, tem gente que precisa ficar quieto e mexer, mas cada um tem um jeito. Então, eu não sei exatamente se eu respondi aqui, mas essa questão acho que a questão não é de como diferenciar, mas como é que é o meu processo para trazer para a cena, né, este ser inteiro, corporalmente, emocionalmente. Eu costumo dizer que quando eu estou em cena eu não sou filho de ninguém.
ninguém, não sou irmão de ninguém, não sou pai de ninguém, eu sou pai de dois filhos, né? Assim, por mais forte que seja, quando tu ensina, é aquele momento que eu vou viver, que eu estou construindo junto com aquelas pessoas. Então tem que ele falou do espaço, da relação com o espaço dos buracos, lembra? Que ele comentou essa coisa do achar do corpo, as várias questões, quer dizer, tudo isso está na gente aqui. Eu trabalho muito pela questão do nível de relaxamento. Quanto mais relaxado, quanto mais seguro, quanto mais eu abro e vou no meu limite das questões que eu coloco, das questões corporais, porque quanto mais em campo tenso, menos eu ponho por sobrevivência. Eu não paro para pensar isso. É meu lado que eu não controlo, é minha sobrevivência. Quanto mais eu estiver seguro, mais eu vou no limite da sobrevivência e vou colocar. Eu fiz ali uma outra viagem, né? Uma viagem que assim, em cena, eu adoro o seu sorriso aqui. Quando você ri, você fala, nossa, que sorriso é maravilhoso. Em cena, não é isso que eu busco. Porque tem uma questão estética envolvida, tem uma questão poética envolvida. Eu vou para ver também outras coisas. Eu acho que é o Deco que fala isso. Fala assim, se quer ver felicidade mesmo, né? Se quer ver tesão envolvido assim, na década de 20, vá pra Cerveja José Namorado. Se quer ver tragédia, dor, senta ao lado da mãe que perdeu o filho, você vai sentir o que é dor. Agora é isto que eu vou em busca quando eu vou ao teatro? Ou eu vou para transcender, eu vou para ir além do concreto, do real, que é o que se chama, né? Do urinol, tá certo? Que é concreto. Então acho que também tem só fazer assim um pensado para não